Belezura. Senhores, então, bom dia mais uma vez aí para vocês. Hoje a gente termina a parte em que a gente está estudando a chamada velha física quântica, tá? A velha física quântica é aquela física quântica que foi ali construída até a segunda década, né, dos anos do século XX, 1920, por ali, 1819. O que acontece? Hoje a gente volta lá para os primórdios desse século XX, que é quando começou a perceber que tinha algo errado com a radiação de corpos, quando eles emitiam radiação em função de sua temperatura. Os dados experimentais não batiam com a teoria. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou desenvolver a matemática disso com uma visão um pouco estatística. Talvez alguns de vocês nunca tenham visto isso antes, tá? Mas é uma visão interessante que vale a pena vocês terem, né, do contexto ali matemático e teórico, né, da física no momento. E aí, como que o Planck resolveu isso? Daí que veio a questão das energias serem quantizadas. Tá? Então, hoje, eu vou lá para o começo do século XX, vou voltar cronologicamente. Vocês já sabem o que são fótons, vocês já sabem a questão da quantização ali da energia, tanto do ponto de vista, né, da energia de um elétron dentro de um átomo, quanto da radiação eletromagnética. Né? A quantização energética vem dos fótons ali. Tá bom? Então, depois dessa aula de hoje, a gente vai passar para uma outra abordagem da física quântica, que é a questão da equação de Schrödinger, porque se você tem ali um elétron, por exemplo, que ele tem um comportamento de onda, igual vocês viram, cara, as leis de Newton não valem ali. As leis de Newton não conseguem resolver. Como é que eu vou descrever, então, o movimento do elétron? Eu preciso de uma outra equação que consiga me dar informações sobre o movimento dos caras lá do mundo quântico, tá bom? E essa equação é a conhecida equação de Schrödinger, tá bom? Mas esse é assunto para a semana que vem. Muito bom. Então, deixa eu já compartilhar minha telinha aqui. Lindo, lindo. Bom, já se sabia, galera, na época, como que as energias dentro de um gás ideal eram bem distribuídas, tá? Porque você sabe que o ar que você respira, por exemplo, existem várias moléculas, e essas moléculas que estão aí em volta de você, cada uma tem uma velocidade diferente, né? Só que, cara, é uma infinidade de moléculas que estão presentes dentro de um gás. Uma infinidade. Então você não consegue tratar individualmente cada um dessas moléculas. Só que a gente precisa saber como que um gás se comporta, né? Vocês vão estudar isso com mais afinco lá na termodinâmica, tá bom? Mas aqui vocês já vão ter um vislumbre do que é essa historinha de distribuição de Boltzmann. Vocês já devem ter ouvido falar, mas provavelmente nunca devem ter estudado isso. Provavelmente, não sei. Distribuição de Boltzmann. Bom, qual a ideia? Nós sabemos que da teoria cinética dos gases, então já vou até botar aqui, ó, da teoria cinética, opa, começou. A gente sabe que a relação entre as grandezas térmicas ali do sistema, que são a pressão, o volume e a temperatura, estão associadas com essa equaçãozinha aqui, né? PV igual a nRT. Onde o N, deixa eu botar o N maiúsculo, para representar o número de moléculas,
e o N minúsculo para representar o número de moléculas por volume depois. Então, ó, N, R, T. Então, esse Nzão aí corresponde ao número de moléculas da sua amostra. Número de moléculas. E esse K, NKT, né? Vou arrumar aqui, NKT. E esse K, galera, corresponde à constante de Boltzmann. Vocês já viram isso lá em física térmica, então não vou ficar gastando muito tempo com isso aqui, não. Constante de Boltzmann. Legal. O que acontece? Então, aí nós temos três grandezas estatísticas que diz respeito a uma quantidade de objetos envolvidos, né? A pressão envolvendo ali a força com que esses objetos fazem nas paredes, o volume que limita as fronteiras desse gás e a temperatura que está associado com a agitação desses caras lá dentro. Muito bem. Se a gente reescrever isso usando a questão da densidade, e aí qual é a densidade? Lembra que a densidade, eu vou chamar de ρ, tá? Vai ser o número N de moléculas dividido pelo volume. Então eu consigo saber quanto de molécula tem em cada metro cúbico, por exemplo, do meu sistema. Se a gente faz esta consideração, olha para a equação do PV lá em cima. Joga o volume dividindo, e a gente pode escrever, então, que a pressão do sistema vai ser igual a ρ, que é o N dividido por V, tudo bem? Vezes KT. Então, a pressão depende da densidade do sistema. Percebam, galera, se eu falo para vocês que um sistema está em equilíbrio térmico, então, é porque a temperatura desse sistema fica constante. Se a temperatura está constante, então a minha densidade de partículas, que é esse ρ, ou quer dizer, na verdade, a pressão, né, do sistema, e a densidade estão intrinsecamente ligadas. Se a densidade aumenta, a pressão aumenta. Se a densidade diminui, a pressão diminui. Isso para um sistema em equilíbrio térmico, tá? Eu não estou mexendo na temperatura, apenas na densidade e na pressão do sistema. Então, em equilíbrio térmico, deixa eu deixar anotadinho aqui, ó. Em equilíbrio térmico, a densidade depende apenas da pressão. Da pressão. Beleza? Aumentei a pressão, aumentei a densidade e vice-versa. Agora, isso eu estou pensando num gás, galera, vamos supor aqui, ó, confinado dentro de um recipiente. Vou botar aqui, ó. Sei lá, aqui. Imagina um recipiente cilíndrico. Beleza? Com um pistão aqui assim, ó. Um pistão. E aí o meu gás está preso aqui dentro dessa região. Legal? Quanto maior for a densidade desta concentração, maior vai ser a pressão envolvida aí dentro para uma determinada temperatura. Aí pense que essas moléculas aí batendo, elas vão empurrando as paredes para todos os lados, e o meu pistão é a tampa que pode subir e descer. Então eu vou pensar que a pressão exercida por uma quantidade de partículas numa região, lembra que essa pressão vai ser a força que elas fazem dividido pela área onde elas batem. Tudo bem?
Vamos escolher uma camada fininha de partículas aqui, que estão batendo num comprimento que eu vou chamar de ds. Beleza? Eu posso colocar aqui uma direção ds para cima, isso aqui vira um cara vetorial. Então, eu quero saber como é que fica a pressão exercida por esta pequena quantidade de moléculas que estão ali batendo no meu pistão, empurrando esse pistão para cima naquele momento. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Ó. A pressão exercida... A pressão exercida por... E aí eu vou considerar uma quantidade infinitesimal de moléculas, tá? Por dn partículas. Por dn partículas em um elemento dentro de um elemento de comprimento ali, do meu gás, do pedacinho do gás, ds. ds, vou botar aqui um vetor, da coluna do gás. A coluna... Lembrem que a pressão, ela é a força dividida pela área, né? Mas se a pressão é a força dividida pela área, e eu estou pegando ali um conjunto infinitesimal de moléculas, então eu posso escrever que uma pressão infinitesimal exercida por essas dn moléculas vai ser um elemento de força dividido pela área. Ok? E essa área é a área do pistão que está lá. Beleza. Só que... O que é esta força dF aí? Galera, concordam comigo que essa força está sendo exercida pelas dn partículas? Vamos supor que uma partícula só faça uma força F. Duas partículas fazem uma força 2F. Vamos supor que cada partícula exerce a mesma força ali na parede do pistão, né? A parede de baixo ali, para cima. Então, se eu estou falando que eu tenho uma quantidade de força dF, isso nada mais é do que a força que cada partícula, então, força vezes a quantidade de partícula está exercendo naquela região, dividido pela área. Tudo bem? Ou seja, essa força aí, deixa eu vir para cá. Eu estou montando isso, galera, que eu quero fazer um tratamento estatístico da energia, tá? Vocês vão entender por que jazinho. Então, essa força F corresponde à força total, ou seja, a soma de todas as forças exercida pelas dn partículas. Até faz tudo muito sentido, né? Beleza. Só que, quem é essas dn partículas? Vocês concordam comigo, galera, que se n é igual, ó, dessa equação bem aqui, ó. Se n é igual a ρ vezes v, isto quer dizer, então, que dn vai ser igual a ρ dv. Pode crer? Então, se um conjunto de partículas tem ali
a densidade vezes o volume, né? Eu consigo expressar isso pela densidade vezes o volume. Então, se eu pego um elemento de infinitesimal de partículas, uma quantidade infinitesimal de partículas, isso vai ser a densidade vezes um elemento de volume infinitesimal, o que faz muito sentido, né? Agora, como é que eu calculo o volume de um objeto, de um cilindro desse? Nada mais é do que a área da base, que vai ser a área do pistão, vezes a altura. E a altura eu chamei de ds. Ok? Então, esse dn aqui vai ser expresso por ρ. Gente. Cara, dá para entender agora não. Vai ser ρ. dv, quem é o dv? Vai ser a área da base vezes a altura. Olha aí que beleza. Vamos jogar isto aqui, ó, na expressão do dp. Vai ficar assim, dp. Deixa eu fazer a conexão, né? Então, o nosso dp vai ser igual a quem? F sobre A vezes dn. E o dn é ρ ADS. Ρ ADS. Quando você mandar as áreas embora, área com área vai embora, a gente chega à ideia de que o dp vai ser igual a F vezes ρ vezes ds. Bom, só que lá da equação dos gases, então, porém, olha para esta equação azulzinha aqui, ó. Se PV é igual a nRT, galera, tira o diferencial desses caras aí, né? Ou então, esse, na verdade, esse lado aqui, ó. Se P é igual a ρ vezes KT, então quer dizer que dP vai ser igual a quem? dP vai ser igual a KT vezes dρ. Então, é o elemento da densidade de volume. Beleza? Então, do lado esquerdo, então vamos fazer assim, ó, porém, vou repetir a equação, porém, dP é igual a KT dρ. Legal? Então, agora eu vou juntar as duas peças. Do lado esquerdo, dP vai ser KT dρ. Do outro lado, vai aparecer esse bichinho aqui, ó. F O ds. Tudo bem? Nada demais até aí, né? O que eu fiz agora? Eu consegui escrever a grandeza variável ρ com o elemento dρ, né? Porque antes estava aparecendo dp, ds, estava aparecendo um dv. Agora não, agora eu consegui escrever calma aí, aqui é f ρ. Isso, ds. E eu consegui associar agora o ρ com dρ. Beleza? Então vamos juntar o que tem ρ e dρ de um lado. Então vou colocar aqui, ó, dρ sobre o ρ, vem para cá dividindo. Do lado de lá vai aparecer quem? Um F, não é isso? ds. Um F ds dividido por KT. E aí o que a gente faz agora? A gente faz uma integração dos dois lados. Então, quando eu integrar o lado esquerdo, nós vamos ter a integral de dρ, sobre ρ, igual a uma integral de F ds sobre KT. Beleza. Do lado esquerdo, galera, tá fácil, né? Do lado esquerdo é um logaritmo. Então, vai ser um logaritmo onde você vai integrar de uma densidade inicial até uma densidade final, certo? Está variando a densidade aí. Então, vai ser um ln de ρ sobre ρ0. Até aí nada demais. Basta fazer a integração.
O lado esquerdo, o que é isso? O lado esquerdo é 1 sobre Kt, que é constante aqui, vezes uma integral de FDS. E a integral de FDS, galera, é a integral da soma da força aplicada no deslocamento ds. E isso vocês conhecem como o trabalho. Então, é o trabalho realizado pelo gás quando ele se expande ou quando ele é comprimido, né? E aí sobre o gás. Tudo bem? E isto está associado, lembrem, ao negativo da variação da energia potencial do sistema. Beleza? Então eu vou trocar essa integral de FDS que corresponde ao trabalho como menos a energia potencial. E aí percebam que a energia potencial é a energia que está... a gente pode pegar a energia da configuração do gás, a energia das moléculas ali do gás. Tudo bem? Muito bom. Se a gente agora fazer a questão do logaritmo, né, podemos escrever o seguinte, ó, a exponencial de menos a energia potencial sobre Kt. Essa energia potencial é a energia do gás, tá? Isso vai ser igual a ρ sobre ρ0. Eu estou fazendo esse tratamento matemático justamente para chegar aqui, ó. O ρ, galera, ele vai corresponder a um ρ0 vezes Z elevado a menos a energia potencial sobre Kt. Cara, esta equação aqui, vocês vão ver ela lá na termodinâmica depois, ela é uma famosa equação conhecida como distribuição do Sr. Boltzmann. Distribuição de Boltzmann. E por que ela é importante? Porque, apesar da gente não saber como calcular individualmente a energia das coisas, eu consigo pegar uma ideia da distribuição de densidade das partículas. Então, eu sei que essa densidade depende de quem? Depende desta exponencial, bem aqui, ó. O que essa exponencial está dizendo, galera? Eu tenho uma relação entre a energia do gás e a temperatura do gás. Né? E à medida que a temperatura aumenta demais, nesse tipo de situação, se a temperatura vai aumentando demais, essa exponencial ela vai ficando cada vez menor. Né? E isso quer dizer, então, que as moléculas vão ficando mais agitadas, e aí eu vou ter uma densidade menor no meu sistema. Olha que bonito. Então, o que está dizendo aí? Se eu estou falando de densidade, eu estou falando de concentração de partículas. Então, e ela depende da energia do sistema. Então, a probabilidade, a gente pode pensar nisso, de você encontrar uma molécula numa determinada configuração energética, ou seja, quantas moléculas estão com energia tal? Puf. Qual é a probabilidade de você ter dentro desse gás uma molécula com energia tal? Isso depende de quantas moléculas tem aquela energia. Né? E é isso que essa equação está dizendo. Né? Quanto de energia cada molécula vai ter. Uma probabilidade. E isso depende depende da razão, né, entre a energia do sistema e a temperatura que o sistema está. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês, ó. Tudo isso porque isso aqui, galera, é física clássica, tá? Isso aqui é estatística clássica. Então, a probabilidade de encontrar, né, uma molécula, uma partícula, numa determinada configuração energética,
configuração. Na configuração energética, esta probabilidade ela varia exponencialmente com a razão entre a energia da configuração da configuração e KT. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você está lidando com energia potencial gravitacional, né? Se você colocar um gás, ou você pode pensar até na própria camada atmosférica. Se você fala que a densidade de partículas ela é igual a uma densidade, né, constante, uma inicial, uma exponencial de E menos mgh sobre kT, isso está te dando o seguinte: quanto mais aqui a sua altura, ela interfere diretamente na densidade de partículas. Então, onde tem mais partículas, onde você tem mais probabilidade de encontrar partículas? Aqui no chão. Porque à medida que você vai aumentando, né, a sua altitude, isso quer dizer que você vai deixando o ar mais rarefeito. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, vai caindo. Então, a probabilidade de você encontrar partículas é muito maior aqui perto do chão do que lá em cima. Beleza? É isso que a distribuição de Boltzmann está dizendo. Tá? E a temperatura está intimamente ligada com esse sistema. Tudo bem? Com essa distribuição energética. Muito bem. Dito isso, o que nós vamos fazer agora? A gente vai olhar para o ponto de vista estatístico. Beleza, galera? E o ponto de vista estatístico é o seguinte. Estatisticamente falando, ρ é a densidade de partículas com uma determinada energia. Então, por exemplo, o que é o ρ? Ah, eu tenho 10 partículas com energia tal. Eu tenho 15 partículas com energia tal. Eu tenho 20 partículas com energia tal. Então, esse ρ, ele corresponde para a gente a quantidade ou a densidade de partículas que tem uma determinada energia. Né? Isso quer dizer que se você multiplicar a energia vezes essa densidade, você vai ter uma densidade de energia do sistema. Deixa eu escrever isso e a gente discute. Calma aí. Então, vou botar assim, ó. Como ρ é a densidade de partículas com energia que eu chamei de EP, isso quer dizer o seguinte: o produto EP vezes o ρ, eu estou multiplicando, então, a quantidade de moléculas que tem uma determinada energia pela energia. Isto vai me dar, então, uma densidade de energia do sistema. Representa
representa a densidade de energia bom dia, Josane, do sistema. Beleza, vamos pensar em números, então. Vamos pensar em números. Olha só, eu tenho, por exemplo, vamos botar assim, ó, eu tenho, aqui eu vou botar do canto esquerdo o número de partículas e aqui a energia que essas partículas têm. Só para vocês terem uma ideia. Então, claro que isso aqui, galera, é o número de partículas, na verdade, é o número de partículas por metro cúbico, tá? É uma densidade. Então, vamos supor que eu tenha 10 partículas por metro cúbico com uma energia de 1 joule, só para a gente poder fazer conta. Eu tenho 20 partículas com 2 joules. Ok? Olha esses dois números. Se eu multiplico esses dois, se eu tenho 10 partículas, né, por volume com 1 joule cada, então esta parcela aqui, ó, ela vai me representar uma quantidade de energia total de 10 joules que o sistema possui. Então, esta quantidade de partículas vai me dar uma quantidade energética associada a esse número dentro do meu sistema. É claro que isso não corresponde à energia total do sistema. Claro que não. Por que não? Porque para eu considerar a energia total do sistema, eu precisaria somar com a energia das outras 20 partículas. Estão entendendo? Então, eu sei que existe uma quantidade de partículas com uma energia determinada, né? Então, se eu quero saber quanto de contribuição energética aquela quantidade de partícula está dando para o todo, eu multiplico a quantidade de partículas vezes a energia que elas têm. Se eu pensar nessa segunda parte aqui, eu vou multiplicar 20 vezes 2, e elas todas estão me dando 40 joules. Beleza? Isso quer dizer que, se eu tenho 10 partículas com 1 joule e 20 partículas com 2 joules, isso quer dizer que a energia total do sistema vai ser 50 joules, que aí eu vou somar as duas. Então, esse 10 e esse 40 não corresponde à energia do sistema, mas sim uma parcela que aquela quantidade de moléculas contribui. Por isso que a gente chama de densidade de energia do sistema. Então, esse 10 aqui, ó, é uma densidade de energia, e esse 40 aqui é uma densidade de energia. É claro que quando a gente pensa num gás ideal, com várias moléculas, cara, isto corresponde a vários números diferentes. Então, para você somar vários números diferentes, isso tem que dar uma integração. Beleza? Por isto que... Eu vou apagar esse negocinho aqui, ó. Acho que eu consigo fazer assim. Ó. Isso aqui você, meu filho, me atrapalha assim. Porra, meu. Tá, o sistema ele é meio burro, né? Então, o que eu quero dizer com toda essa historinha? Eu quero dizer que se eu precisar da energia total do meu sistema... Agora, filho, isca. Tá de sacanagem. Se eu precisar da energia total, eu vou somar todas as parcelas, as contribuições de todas as moléculas. Isso, galera, eu estou falando dentro de um volume V, tá? Porque eu estou pegando a densidade de
partículas. Então, se eu quiser calcular a energia total, o que seria isso? A energia total seria a soma, ou seja, uma integral, do produto da energia que uma quantidade de moléculas tem vezes a quantidade de moléculas. Né? E aí eu vou somar todas as energias. Não foi exatamente isso que eu fiz com o número 10 e o número 40 agora? Eu somei a quantidade de energia, só que eu considerei apenas duas faixas, né? Uma faixa de 10 partículas com 1 joule e uma faixa de 20 partículas com 2 joules de energia. Quando você vai para infinitos números, você vai somar fazendo uma integração. Outra coisa, como que eu calculo o número total de partículas? Partículas. Claro, que ocupam um volume V. Número total de partículas. Ora, isso nada mais é do que a soma, né? Vou chamar de Nzão aqui, ó. Isso nada mais é do que a soma de quem? Eu tenho tantas partículas com tantas energias. Ora, então eu vou somar isto com as energias que elas têm. Né? Lembra lá da nossa tabelinha? Eu tinha 10 partículas com 1 joule. Eu tinha 20 partículas com 2 joules cada. Então, a quantidade total de partículas vai ser o quê? 20 mais 10. Né? Porque eu estou somando esta quantidade aqui com esta energia, mais esta quantidade aqui com esta energia. Então, eu estou somando a quantidade de partículas com a energia que cada uma delas possui. Beleza? Por isso que é ρ vezes o dE. Entendido, galera? Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí. E aí, agora sim, nós estamos prontos para descobrir a média. Porque o que importa dentro de um sistema estatístico é a média. Beleza, galera? E a média, como é que a gente calcula a média estatística da energia? Se fosse lá no nosso exemplo, como é que seria a média de energia desse sistema aqui? A gente pegaria a energia total do sistema. Quem que era a energia total do sistema? Era o 50, lembram disso? Que ficou 10 mais 40. E dividiria pelo número de partículas. São 30. Na hora que eu dividir isso, eu encontro, então, 5 terços. O que esses 5 terços quer dizer? Quer dizer que, em média, cada partícula tem 5 terços de joule. Tudo bem? É isso que está dizendo. Eu vou pegar a quantidade total de energia e dividir pelo número de partículas que tem lá. Então, olha só. Minha média, eu vou chamar de média esse símbolo aqui, tá? Ó. Vai ser a energia total do sistema dividido pelo número de partículas do meu sistema. Então, na prática, é dividir esta equação por esta, né? Eu vou dividir essas duas integrações aí, ó. A energia total pelo número de partículas. Vamos lá? Então, vocês estão vendo que fazer um tratamento estatístico não é tão simples. A gente precisa fazer várias considerações. Né? Mexer estatisticamente é uma outra área da física. Tá pra cá. Uhum. Então tá, vou dividir a energia total. A energia total nós vimos que é nada mais, nada menos do que a soma, né, isso, da energia de cada partícula vezes a concentração de partículas dividido pelo, vezes aqui, né, dE, dividido por a integral de quem? De ρ
dE. Só que quem é cada bichinho desse? Deixa eu deixar essas integrais menorzinhas aqui para não ficar muito esquisito, né? Então, isso aqui é uma integral aqui, e aqui é uma integral aqui, de ρ dE. E aí eu vou substituir, galera, a nossa equação da distribuição de Boltzmann. Tá bom? Que é a distribuição conhecida da época. Então, vai ficar energia é P vezes a distribuição de Boltzmann, menos EP, sobre KT, né, DEP. E embaixo vai ficar uma integral de ρ0, de novo, E elevado a menos EP, KT, DE. Bom, a única coisa que é constante aí é o ρ0. Então, o ρ0 aqui embaixo, com o ρ0 lá em cima, vão embora. Eu vou fazer só uma troca para ficar mais fácil da gente fazer conta, que é o seguinte, galera. Eu vou chamar de alfa essa quantidade 1 sobre KT. Pode ser? Só para a gente não ter que ficar carregando KT o tempo todo. Então, fazendo isso, a densidade de energia vai ser igual a integral de EP exponencial de menos alfa EP DEP. Embaixo vai ter uma integral de E elevado a menos alfa EP. Tudo bem? Bom, vocês conseguem enxergar que lá em cima apareceu um EP aqui, ó, e um EP aqui. O que quer dizer isso, cara? Isso provavelmente tem cara de uma derivada, né? Porque pensa, se eu tenho uma exponencial de, sei lá, menos ax, e eu derivo isso em relação a x, eu desço x, né, com sinalzinho de menos, e o resto continua. Eu desço a, desculpa. Eu desço a, que é uma constante, e o resto continua. Então, esta quantidade aqui é exatamente esta quantidade que apareceu aqui em cima. A menos de um sinal de menos. Então, eu posso trocar essa parte de cima para uma derivada e ver se vocês concordam comigo. Isso vai dar uma integral de... Eu vou colocar uma derivada, tá? Com um sinalzinho de menos aqui na frente. Menos d alfa. Beleza? Porque quem caiu foi a energia. Então, vai ter uma derivada em relação a esse alfa, que tem a ver com a temperatura. De quem? Da exponencial de menos alfa vezes EP. Opa. Filosofa um pouco aí, faz a conta. Deriva isso e vê se vocês não chegam exatamente ao que está aqui em cima. Ó. Se você derivar esse exponencial, não cai energia? Com sinalzinho de menos? Se cair energia com sinalzinho de menos, vai dar menos com menos, vai dar mais. Aí fica a energia e a exponencial. Então, eu só reescrevi uma coisa de outra forma. Beleza? Pronto. E aí embaixo eu vou manter embaixo eu vou manter. Beleza. Então vai ficar integral de E elevado a menos alfa EP DEP. Beleza. Agora a jogada vai ser o seguinte.
Essa derivada aí, ela pode ir para fora da integração. E a gente vai escrever assim, ó. Energia média é igual. Vou botar mais embaixo. Vai ser igual. Se eu jogar essa derivada para fora, eu posso até jogar ela como uma derivada total, né? Porque o sistema depende aí só da temperatura, né? Nesse caso. Então, d alfa, uma integral de e elevado a menos alfa vezes EP, ok? D, E, P. Tudo dividido pela parte de baixo. E a parte de baixo era integral de E elevado a menos alfa EP D, E, P. Você pode até estar pensando assim, professor, por que você não corta essas integrais aí? Isso é tudo igual. Faltam menos aqui, né? Já botei. Porque, cara, uma coisa é você ter uma integral dentro de uma derivada, né? Vocês estão vendo que ali em cima eu vou integrar para depois derivar. E embaixo eu estou só com a integral. E a integral da exponencial é fácil de fazer, né? A integral da exponencial, basta você derrubar a... Como é que fala? Basta você derrubar o seu índice lá, né? Tem lá no seu sistema. Né? Porque eu estou integrando na energia. Se eu estou integrando na energia, o alfa, ele vai ser o nosso coeficiente que está lá. Então, deixa eu explicar melhor aqui, ó. A integral de e elevada a menos, sei lá, ax dx. E o que é isso? Aqui a gente está tratando o a como uma constante, e aí o a cai, só que ele cai invertido, né, na integral aqui. Então, fica 1 menos 1 sobre a, vezes a integral de menos ax. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer naquelas duas integrais que estão ali, ó. Então, vamos lá para a gente não ficar perdendo tempo. Energia, aqui essa energia média, então tem CP. Então, vai ficar menos uma derivada em relação a alfa. De quem? Derrubei o menos alfa, que eu já fiz a integração, exponencial de menos alfa é P. Legal. Só que essa integral, ela corre, né, porque eu estou somando todas as energias. Então, eu estou somando desde a energia zero até a energia mais alta possível. Eu não sei quais são as energias do meu sistema. Legal? E embaixo, mesma coisa. Eu vou integrar a exponencial lá, vai aparecer menos 1 sobre alfa, que multiplica a exponencial de alfa é P de zero até infinito. Legal, estamos chegando no fim, galera. Do fim dessa parte. Deixa eu dar mais espaço aqui, senão depois fica muito comprimido. Então, D é energia média. Vai ser igual. Vai ficar menos dd alfa. Vamos botar os limites de integração aí. Quando eu substituir a energia por infinito, vamos fazer com calma, né? Esse aqui com calma. Esse aqui vai ficar menos 1 sobre alfa, que multiplica e elevado a menos infinito, menos e elevado a zero. Não é isso? Se eu fizer alguma besteira aí, vocês me avisam. Dividido por menos 1
sobre alfa, mesma coisa. E elevado a menos infinito, menos E elevado a zero. Então, isso aqui vai dar... posso mandar um menos desse aqui com... né, por exemplo, esse cara aqui pode virar mais, né? Então, vai ficar D alfa de... Aí o menos vem para cá. 1 sobre alfa vezes... Ora, galera, E elevado a menos infinito é zero, não é isso? E elevado a menos infinito vai dar zero. Então, vai aparecer aí um menos 1, porque esse cara aqui, ó, vai a zero, e esse cara aqui vai a 1. Então, eu vou ficar com 0 menos 1, e lá embaixo vai aparecer também um 0 menos 1. Ó, 1 sobre alfa, vezes 0 menos 1. Então, jogando esse zero fora, a gente pode escrever a energia, deixa eu ver se vai caber aqui. Vai ficar menos uma derivada de D alfa. Deixa eu mudar de lugar. Ó, vai ficar menos uma derivada de 1 sobre alfa com menos 1. Aí o menos com menos vai dar mais, belezinha? O menos com menos vai dar mais. No final das contas, isso vai dar esse aqui, ó. D alfa de 1 sobre alfa sobre 1 sobre alfa. Legal? Isso aqui é a mesma coisa, então, que D alfa, deixa eu botar lá em cima, D alfa de alfa elevado a menos 1 e alfa elevado a menos 1. Isso tem um menos aqui, ó. Que veio lá da conta passada. É isso. É isso. Legal, então a energia vai ficar... Agora ficou fácil, né? Quando a gente derivar o alfa, vai cair o menos 1, então vai dar alfa a menos 2, dividido por alfa a menos 1. Isso, então, dá alfa a menos 1. Certo? Ou seja, isso aqui é 1 sobre alfa. Só que lembrem quem é o alfa, galera? O alfa nada mais é do que o inverso de Kt. Ora, o inverso do inverso de Kt é o próprio Kt. Então, a energia média, classicamente falando, de um gás ideal é Kt. Isso vocês já viram lá na física térmica. Vocês já fizeram essa conta. Legal? Eu fiz tudo isso para vocês retomarem a ideia de que a energia média de um gás ideal depende da temperatura. Ponto. Agora, vamos para o que interessa. O que isso tem a ver com o corpo negro? Primeiro, o que é o corpo negro e o que estava em jogo na época? Corpo negro. Um corpo negro, galera, ele nada mais é do que um corpo considerado ideal, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Ele é uma superfície ideal. Uma superfície ideal que absorve. Então, se ele é um bom absorvedor, ele é um bom emissor também. Então, que absorve e se ele absorve bem, ele emite bem. Então, tanto faz aqui, ó, ou ele absorve ou ele emite. Todos os comprimentos
de onda. Todos os comprimentos de onda da radiação eletromagnética. O que isso quer dizer? Que um corpo desse, claro que é um corpo ideal, tá? É uma superfície ideal, isso não existe. Você está considerando que ele não consegue refletir nada. Então, a luz que chega nele, ele absorve, e a luz que sai dele é porque ele está emitindo. E ele emite porque ele tem uma determinada temperatura. Tudo bem? E ele emite, galera, todas as radiações, todos os comprimentos de onda da radiação eletromagnética. Isso aqui é um corpo negro. Por isso que a gente fala que o corpo negro você não enxerga ele por reflexão. Você não precisa emitir luz nele para você enxergá-lo. Se você emitir luz, ele vai absorver toda a luz. Tá? Agora, se ele tem uma temperatura ali intrínseca a ele, ele vai emitir radiação eletromagnética. Agora, o quanto de radiação ele vai emitir depende da temperatura dele. Então, vamos entender quem é essa intensidade de luz emitida. A intensidade de luz emitida, nós vamos definir isso da seguinte maneira. Eu vou chamar de I, de intensidade de luz emitida. Isso vai ser a soma de uma coisa que eu vou falar o seguinte, olha, ele vai emitir uma quantidade num determinado comprimento de onda. Então, por exemplo, ele emite, sei lá, tantos watts no comprimento de onda do vermelho, emite tantos watts no comprimento de onda do azul. Se eu somar a quantidade de emissão de todos os comprimentos de onda, isso vai dar a intensidade total do meu sistema. Então, eu tenho que somar isso para cada comprimento de onda. E aí eu vou desde o comprimento de onda zero até o comprimento de onda infinito. Eu não sei quais são os comprimentos de onda que ela está emitindo, então a gente vai considerar que ela emite todos. Por isso que é um corpo negro, porque emite todos os comprimentos de onda. Essa função que está aí dentro, galera, chamada S lambda, ou S de lambda, tem um nome, tá? Ela é considerada a nossa emissão espectral. Emissão espectral. Opa, deixa eu botar o S lambda aqui. Emissão ou em alguns livros vocês vão encontrar como radiância. Espectral. O que ela significa, então? A quantidade de emissão emitida para cada comprimento de onda, né? Se ela emite muito, se ela aparenta ser vermelha, por exemplo, a resistência elétrica do seu chuveiro ou da sua churrasqueira elétrica fica ali vermelhinha, por quê? Porque ela emite com muito mais intensidade radiação de comprimento de onda vermelho.
Pode emitir outros? Pode. Mas ali ela está emitindo com muito mais intensidade o vermelho do que os outros. E quem está dizendo isso é esse S de lambda. Faz sentido para vocês? O grande lance, galera, é que de acordo com a teoria clássica, e aí nós vamos lá, ó, que era que a gente tinha acabado de fazer, que é a distribuição do Sr. Boltzmann. Se você usa a teoria clássica para calcular esta radiância espectral, teoria clássica, eu não vou demonstrar. Isso aqui depois provavelmente vocês vão fazer lá em física quântica. Isto vai dar 2π vezes a velocidade da luz dividido por lambda elevado à quarta potência vezes kT. KT. Esta equação é a famosa conhecida equação de Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans. Eram dois caras. Eles chegaram nessa expressão aí, usando a teoria clássica. E qual o problema de usar essa equação? Vocês estão vendo que a função aqui, galera, é a função do lambda, certo? E o lambda está dependendo da quarta potência lá no denominador. Isso quer dizer o seguinte, à medida que o comprimento de onda aumenta, essa quantidade energética ela cai. E isso nos leva a uma... Cadê? Aqui. Isso nos leva, galera, a um problema seríssimo. Esse problema era tão violento que a galera começou a chamar de catástrofe. É conhecida catástrofe do ultravioleta. Vamos entender por quê, ó. Aí vocês têm duas curvas. Uma curva que é o resultado experimental, beleza? Que é esse cara aqui, ó, que sobe e depois ele desce. E você tem a curva a curva teórica. A teoria clássica, que é a do Rayleigh-Jeans, ela prevê este tracejado aqui, ó. Né? Porque é uma função que cai com a quarta potência do comprimento de onda. À medida que o comprimento de onda aumenta, a radiância espectral ela cai também. Só que o que as pessoas verificavam no laboratório? Que a radiância espectral ela não explodia da forma como está explodindo a teoria clássica. A radiância espectral ela vai ter um máximo aqui com relação a um determinado comprimento de onda, só que atrás desse comprimento de onda você tem uma queda de radiância. Né? Ou seja, galera, para comprimentos de ondas muito grandes, o que quer dizer isso? Frequências baixas. A curva teórica, ela se aproxima da curva experimental. Né? Ela fica mais ou menos ali parecida. O problema é que quando o comprimento de onda vai diminuindo, a curva teórica, ela se afasta demais do dado experimental. Só que o que acontece quando você tem o comprimento de onda caindo? Você tem a frequência aumentando. E a frequência aumentando, você está indo para perto do violeta, ultravioleta. Por isso que esse comportamento aí, ele ficou conhecido na história como a catástrofe do ultravioleta. Vou até botar de roxo aqui, ó. Isso aqui ficou conhecido como a catástrofe ultravioleta. E aí vocês já sabem, né, galera? Se um dado experimental não bate com o dado teórico, o que acontece? Problemas à vista. Ou você está tendo um erro de laboratório, ou você está tendo um erro de teoria.
ou a sua teoria não é adequada para aquele experimento. Isso ficou na cabeça de muitos físicos da época, tá? Muitos físicos. O que está acontecendo aí é o seguinte: aparentemente, o comprimento de onda ele determina o acesso energético do sistema. Porque, aparentemente, o que está acontecendo aqui é o seguinte: existem muitos, né? Porque eles começaram a pensar, cara, mas beleza, por que o corpo emite luz? Porque os átomos estão vibrando, e aí os átomos vibrando, então eles emitem essa radiação. Beleza, se eles emitem essa radiação de maneira geral, então a teoria clássica está valendo. O problema é que aí o Planck começou a perceber o seguinte: existe um corte aqui, porque quando você vai para comprimentos de onda muito pequenos, ou para frequências muito altas, a coisa não cresce indeterminadamente, ela tem que ter uma queda. Então existe um corte de acesso energético a partir de uma determinada frequência. Ou seja, provavelmente a energia que os osciladores vão ter, ou seja, a energia que o sistema vai ter, depende dessa frequência. De maneira que quanto maior a frequência, vai ter uma energia maior e o sistema tem dificuldade de acessar esse nível de energia. Vocês estão vendo que aí começa a nascer a ideia de que a energia depende da frequência? Vem tudo daqui, galera. Então, a hipótese do Planck foi exatamente essa. Deixa eu escrever aqui para nós. Teoria clássica. Então, agora a gente começa a teoria nova. Hipótese de Planck. A ideia dele foi, cara, existe um corte aí de energia. Frequências muito altas não são acessíveis. Frequências mais baixas parecem ser acessíveis, né? Que são as comprimentos de onda grandes. Agora, frequências altas não parece ser acessível. Então, eu vou considerar que o sistema tem acesso a apenas a alguns níveis de energia e que depende dessa frequência. Olha que hipótese maluca do cara, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, tá bom? E isso foi apenas um truque, ele mesmo falou, isso foi um truque matemático para fazer com que a nossa equação teórica pudesse coincidir com os dados experimentais. Então, isso foi a hipótese dele. O sistema tem acesso apenas a certos níveis de energia. Vocês estão vendo que até aqui ele não está falando nada de fótons, né? Ele está falando de energia que os átomos dentro do sistema do corpo negro vão ter. Depois aqui mexe com a ideia de fóton quando vem o Einstein nessa brincadeira aí. Mas você já sabe o que são fótons, então agora acho que essa discussão fica um pouco mais confortável aí, né? Então isso quer dizer o seguinte: a energia do sistema ela pertence ao conjunto dos números reais, claro, como tem que ser, né? Só que agora não é todas as energias possíveis. Agora, a nossa energia, ela depende de um número n, onde esse n é um número natural. Ou seja, um número inteiro. Legal? E claro, dependendo da frequência. Dessa forma, galera, olha que legal. Aí agora, aquela discussão do início da aula vai fazer sentido. Dessa forma, vamos conectar aqui as duas coisas, ó.
A média da energia passa a ser escrita por. Lembra que a média ela é a divisão da energia total pelo número total de partículas? Aqui é a mesma coisa. Só que a energia total agora, ela não é mais uma integral. Por quê? Porque eu estou perdendo o caráter de infinitos valores energéticos para apenas alguns valores energéticos discretos. Então, a minha integral passa a ser uma soma. Então, vou ter aqui, ó, uma soma de quem? Vou voltar lá para a integral para vocês fazerem um paralelo. Ó. Aqui. Vai ser, ao invés de uma integral aqui, eu vou ter uma soma, beleza? Uma soma de quem? Da energia, é N, vezes a densidade, né? Aí vai ficar uma densidade inicial de partículas, vezes a exponencial dessa energia é N. Beleza? Vamos colocar lá, então. Então, vai ficar uma soma de toda da energia que uma quantidade possui vezes a densidade. Aí eu vou colocar logo assim, galera, para a gente não ficar perdendo mais tempo. A energia potencial, só que agora essa energia potencial é a energia do nível, né? É N, sobre o KT lá. KT. Eu estou somando agora em N, estou fazendo uma soma em N, tudo isso dividido por uma soma de novo, agora do número. Como é que eu calculo o número? O número é a soma de toda a densidade, né, energética. Então, a soma em N também, de rho zero e elevado a menos N sobre KT. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar pela hipótese do Planck, fazendo N como sendo um número N de partículas, né? Pode ser assim. Na verdade, aqui o N era apenas um nível de energia, vezes uma constante, vezes a frequência, vai ficar assim. Porque agora vocês já sabem que isto é a nossa energia, né? Então, isso vai ficar média energética é igual a uma soma de NHF, Rosero com Rosero morreu, NHF, vezes E elevado a menos NHF sobre KT. Já vamos colocar aqui um alfa, pode ser aquele alfa de novo, tá? Alfa NHF sobre uma soma de E elevado a menos alfa NHF. Tudo bem? Na verdade, eu vou fazer assim, ó, KT, e aqui eu vou chamar de KT também. Menos NHF KT. Porque agora eu vou chamar de alfa, galera, o seguinte, eu vou chamar de alfa toda a constante que está junto do meu N, ou seja, HF sobre KT. Tá bom? Se a gente chamar isso aí de alfa, KT. A gente vai ficar assim, ó.
Vamos ver se vocês concordam. O que é constante nessa soma de cima? É só o H e o F, né? Então vai ficar aqui, ó, H, F, uma soma em N, vezes a exponencial de menos alfa vezes N. E aqui embaixo, mesma coisa. Vai ficar uma soma de E elevado a menos alfa N. Troquei o HF sobre KT por alfa. De novo, apareceu aquele termo como se tivesse uma derivada lá em cima, né? Vamos brincar com isso novamente, ó. Então aqui vai ficar HF, tô acabando, tá? Soma. Soma de quem? Posso colocar aqui a derivada em relação a alfa, só que sinalzinho de menos, né? De E elevado a menos alfa N. Certo? Porque aí o N cai, e aí aparece aquele N que tem aqui em cima, ó. Esse N bem aqui, ó. Dividido pela soma de E elevado a menos alfa N. Bom, só arrumar a casa. Isso vai dar menos HF. Vou trazer a derivada para fora. D alfa. Faltou um Dzinho aqui. Então, D alfa do somatório de E elevado a menos alfa N. E embaixo a mesma coisa. Menos alfa N. Aí, daqui para frente, a gente vai usar uma propriedade de expansão de polinômios, tá bom? Onde eu vou até trocar de cor aqui para poder escrever para vocês, ó. Porém, a gente sabe que a soma, galera, uma soma de um x qualquer elevado a n, onde nós vamos de n igual a zero até o infinito, até o infinito, isto pode ser escrito como sendo um polinômio do tipo 1 menos x elevado a menos 1. Tinha muita gente, cara, ali no século XIX, que era meio tarado. Os caras tentavam pegar algumas séries de potência e tentava reescrever isso de outras formas. Né? E isso foi muito útil para a física. Porque quando você consegue reescrever uma coisa em termos de outra, a expansão em séries de potência, isso para a gente tem muita utilidade, porque isso pode facilitar muito a nossa vida. Como, por exemplo, vai aparecer agora aqui, ó. Por quê? Qual é o nosso problema? O nosso problema é uma soma de uma exponencial menos alfa n, não é isso? Legal? E o que isso vai fazer, então? Usando essa propriedade da expansão em séries, a gente pode falar que isso é 1 menos o nosso x, e o nosso x é e elevado a menos alfa n. Tudo isso, alfa n, tudo isso elevado a menos 1. Né? De novo, de n zero até o infinito. Eu estou somando todas as energias. Bom, feito isso, vamos passar logo para cá. Então, minha média energética
Minha média energética vai ser menos, né, o HF que tinha lá. A minha soma agora, que tinha uma derivada, né, dd alfa. A minha soma agora, ela virou 1 menos e elevado a menos alfa n elevado a menos 1. E embaixo é a mesma coisa. 1 menos e elevado a menos alfa n menos 1. Certo? Bora derivar a parte de cima? Então, menos HF, que multiplica... Galera, derivei. Quando eu derivei, vai cair o menos 1. Ok? Aqui continua 1 menos e elevado a menos alfa n. Só que fica menos 2, né? Nada derivada. Vezes agora o termo de dentro. Quando eu derivar o termo de dentro, o 1 dá 0. Aí vai ter um menos, quando eu derivar em relação a alfa, cai um n, beleza? Então vai ficar menos com menos, vai ficar mais, né? Não é isso? Ou não tem esse... Tem um n, cara. Assim, né? Calma aí. Tem um problema aqui, que eu fiz muito rápido. Aqui, ó. Aqui não tem esse n. Tá? Porque isso aqui é como se fosse isto aqui. Deixa eu arrumar para nós. Calma aí. Isso aqui é e elevado a menos alfa, tudo isto elevado a n. Certo? E o x é o elevado a menos alfa. Então, aqui é menos alfa sem o n e ali menos 1. Agora faz sentido. Certo, galera? É isso. Menos 1. Então, aqui não tem n. Aqui não tem n. E aqui não tem n. Deixa eu apagar tudo. Então, aqui fica menos 1. Aqui fica menos 1. E aqui fica menos 2. Beleza. Aí, quando derivar a parte de dentro, vai aparecer um alfa aí multiplicando. Estão vendo? Porque eu vou... Vai cair o alfa. Quer dizer, o alfa não cai. Vai cair, na verdade, o menos 1. O menos 1 com menos vai dar mais 1, não tem problema. Aí fica 1 vezes a exponencial de menos alfa. Tá bom? Quando a gente deriva a parte de dentro. Aí dividido pelo outro carinha lá, ó. Que é 1 menos e elevado a menos alfa. Elevado a menos 1. Pronto. Quando a gente cortar, né, esse cara, esses dois aqui, esses dois expoentes aqui com aqui, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então eu já posso derrubar o cara que tem o menos 1 e fica assim no final das contas. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar HF, ok? HF, vezes E elevado a menos alfa, sobre 1 menos E elevado a menos alfa. Porque vai ficar menos 1, aí derruba ele, fica aí esse denominador. Se eu multiplicar em cima e embaixo por E elevado a alfa, a parte de cima vai morrer, né? Então, vamos ficar com HF, que multiplica 1 menos alfa mais alfa vai dar 1, vai dar 0. Aqui vai dar E elevado a alfa, e aqui fica elevado a 0, que vai dar 1. Esse bichinho aí, galera, chegamos no fim.
Deixa eu até fazer um negócio aqui, ó. Essa equação, ela foi a saída milagrosa que o Planck encontrou para aquela radiação de corpo negro. Por quê? Porque se vocês forem olhar bem para a equação clássica, esta parte aqui, ó, esta parte bem aqui, Kt, era a média energética clássica. Né? Então agora eu vou substituir com a média que nós achamos. Então assim, deixa eu trocar de cor. Então assim. A radiância espectral fica dada por... Olha lá, eu vou ter agora um S que depende do lambda, aquela parte constante continua, né, que era 2πc lambda 4, aquele cara continua, só que agora vai entrar, ao invés do Kt, vai entrar essa nova distribuição de Planck, que é HF, que multiplica 1 sobre E elevado a menos não, né? A mais alfa, menos 1. E esse alfa aí, a gente definiu lá em cima, né? Esse alfa aí, ele, na verdade, é o... Como é que fala? É aquele HF sobre KT. Então, fazendo essa substituição, vou trocar aqui também o F por C sobre lambda, tá? Porque F é C sobre lambda. E aí, no final das contas, a gente vai encontrar o seguinte. Deixa eu fazer aqui por partes, depois eu junto tudo. Então, 2π vezes C sobre lambda 4 H. No lugar do F vai entrar C dividido por lambda 1 sobre E elevado, no lugar do alfa, ó, HFKT menos 1. Lindo demais, né, galera? Daqui a gente encontra exatamente a radiância espectral obtida pelo Planck. Que, ó, vai ficar 2π. Vou trazer o H para cá. C com C virou um C ao quadrado. Dividido por lambda elevado à quinta potência, lambda com lambda, vezes, então, 1 sobre E elevado a HF sobre KT. Menos 1. E esta equação, ela bate igualzinho com os dados experimentais, por incrível que pareça. Essa exponencial lá embaixo, ela força o sistema a fazer aquele pico que está lá. E aí, galera, com isso, o Planck não sabia muito bem o que ele fez. Ele foi atrás de uma resposta matemática para justificar um ajuste experimental e ele mal sabia o que vinha pela frente. Porque tudo isso que ele fez, cara, deu início a uma nova física, onde começou-se a, então, entender que as energias são discretas, sacou? E começou-se a entender, então, que a interação da matéria com a radiação se dá de maneira discreta, depois que vieram a ideia dos... veio, né, a ideia dos fótons. Tudo bem? E essa hipótese de Planck, o Planck ficou muito famoso na época, porque
a equação dele deu a precisão experimental, mas ninguém sabia ainda muito bem o que estava acontecendo. A física é assim, né, velho? Você tem lá um dado experimental e você precisa correr atrás dele, porque, lembrem, nós precisamos seguir a natureza. Agora, como que a gente corre atrás da natureza? Aí vem a genialidade do ser humano. Cara, vamos propor isso, vamos propor aquilo. Mas o que significa isso? Não sei. Daqui a pouco a gente vê, mas primeiro vamos propor isso para ver se dá certo. Se der certo, a gente vê o que faz com isso, a gente tenta interpretar. E aí foi assim que a física quântica foi nascendo. Lindo, né? E aí vocês estão, quando ele fez isso, galera, vocês estão vendo que a nossa radiância espectral depende do comprimento de onda. E tem um pico para isso, né? Vou colocar aqui rapidamente, ó, uma simulação para vocês verem. Olha que legal. Quando você pensa numa estrela, ela é aproximadamente um corpo negro, né? E ela emite luz por causa da temperatura que ela está. E essa luz que ela emite, a radiância espectral é dada por esta curva azul que vocês estão vendo aqui nessa simulação. E a temperatura, galera, deixa eu ver se eu consigo... Ó. Essa temperatura, ela vai te dar um pico de emissão máxima. Então, por exemplo, olha o nosso Sol. O nosso Sol aqui, ele tem uma temperatura específica onde ele emite todas as frequências, ou seja, todos os comprimentos de onda, né? Ele emite desde o violeta até o vermelho. Ele emite todas. Só que ele emite com um pico de intensidade radiações próximas ali, ó, do amarelinho. Por isso que o Sol é amarelo. Olha que bonito. Por quê? Porque ele emite com mais intensidade as cores do comprimento de onda relativo ao amarelo. Se o nosso Sol fosse mais quente, eu vou ter que mudar aqui a escala. Cadê? Onde é que eu mudei a escala? Aqui. Tinha que baixar esse aqui, cara. Vou pegar uma... Acho que essas cores aí tá no sistema RGB, né? Vai ficar ruim de enxergar. Mas, enfim, à medida que a temperatura aumenta, você vai tendo, galera, a sua estrela ficando mais próximo de outras cores. E aí as cores associadas aos comprimentos de onda maiores, né? Que é o comprimento de onda, por exemplo, do vermelho. Essas cores que ele colocou aí não estão corretas, não, tá? As cores próximas do azul. Então, se o nosso Sol fosse azul, ele seria mais quente do que ele é. Tudo bem? Isso tudo por conta de um pico. O que a galera sabia experimentalmente era, à medida que aumenta a temperatura, olha só, o pico caminha numa direção, tá vendo? Ó? Se você muda a temperatura, o pico ele vai se movimentando para a direita ou para a esquerda, o pico. Tudo bem que a intensidade vai diminuindo também, mas o pico vai mudando. Então, existe um comprimento de onda associado à temperatura do sistema. Esse comprimento de onda é do pico de radiação máxima. Então, para cada temperatura, tem um pico de extremidade, um pico de máxima emissão naquele comprimento de onda. Tá bom? E aí você vai caminhando, as cores aí não estão corretas, não, mas você vê que quanto mais à esquerda, mais próximo do violeta. Quanto mais à direita, mais próximo do vermelho, tá? Aí o visível tá aí no meio. Beleza? Essas cores aí estão equivocadas. Mas à medida que a temperatura aumenta, você vai mais próximo do ultravioleta. E à medida que você vai diminuindo, as cores vão mais próximo do vermelho. Beleza? Por isso que a sua churrasqueira elétrica, ela tá aqui, ó. A essa temperatura. Dá para calcular a temperatura da churrasqueira elétrica? Dá. E aí vocês vão descobrir como calcular, qual é a relação, que é a lei de Wien, que vai descobrir para você qual é a relação entre a temperatura e o comprimento de onda associado à radiação máxima.
Bonito, né? Ó, aqui ele vai mostrar a temperatura de 4.000 Kelvin. E aí é do Sol, que é mais ou menos 5.000 Kelvin. Chique, galera. Legal, né? Apesar daquela matemática enjoadinha que eu fiz ali com vocês, aquela matemática enjoadinha foi só para mostrar para vocês como que se calcula a média energética de sistemas de muitas partículas, tá? Vocês vão precisar disso mais para frente. E para ter um contexto com qual é a diferença da teoria clássica para a teoria nova, que é a teoria quântica, que estava nascendo ali nos primórdios do século XX. Essa foi a grande brincadeira aí da aula de hoje. Claro, aí mais, quando você pega lá e fita isso no experimento no laboratório, você consegue, porque olha para a equação. O lambda é o comprimento de onda que você está querendo. E você mede o comprimento de onda que vem da emissão. O 2 e o π são constantes. O c é a velocidade da luz, você conhece. O k é a constante de Boltzmann, é tabelado. O t é a temperatura do sistema, você também mede. Então, só quem estava faltando aqui era, olha quem? O H. Olha que bonito. Então, você tem lá o corpo negro emitindo radiação. Você mede essa radiação. Você mede o comprimento de onda, você mede a frequência, né? Como mede a frequência. Você mede a temperatura. E aí, com isso, quando você ajusta certinho a curva experimental, você consegue calcular o valor do H. E aí, dentro do laboratório, descobriram o valor da constante de Planck, usando esta equação aí que vocês estão vendo. E aí a constante de Planck depois foi usada, é usada para fazer a conexão do mundo clássico com o mundo quântico, através da equação primeiro, né, da primeira equação, que é energia é igual a HF. Lindo demais. Lindo demais. Eu falei foi um bocado hoje, hein? Certinho, galera? Eu vou parar a gravação aqui. Nós temos outra aula jazinho.